Fala Fogão, ao que tudo indica, Botafogo e Anderson Moreira estão na mesma página quando o assunto é continuidade do trabalho, justamente visando a temporada de 2022. Mas como no futebol as coisas costumam mudar muito rápido, é sempre muito importante a gente ficar atento a tudo que o treinador tem falado por aí, justamente para poder entender as mensagens que estão nas entrelinhas. E esse é o objetivo do vídeo de hoje, trazer para você as principais declarações de Anderson Moreira numa entrevista que ele concedeu ao GE, onde falou sobre muita coisa interessante e a gente vai avaliar aqui. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no Fala Fogão se não for inscrito. O botão de se inscrever está aqui abaixo do vídeo. A gente quer alcançar os 11 mil inscritos e a sua inscrição para alcançar esse objetivo é absolutamente fundamental. Além disso, você pode clicar também no sininho que vai aparecer ao lado, assim que você clicar no botão de se inscrever. Assim você vai poder sempre ser avisado quando tiver vídeos e lives por aqui. Fica também o convite para você conhecer o programa de membros do Fala Fogão. Ao lado do botão inscrever-se tem o botão Seja Membro e a partir de R$ 4,99 por mês você fortalece o trabalho que a gente faz por aqui e tem acesso a benefícios exclusivos, como por exemplo as nossas figurinhas que você pode utilizar aqui nos comentários e também no chat ao vivo durante as lives. Dito isso, vamos em frente aqui para começar a comentar as principais declarações de Anderson Moreira nessa entrevista que ele concedeu ao GE. Uma entrevista muito bacana, por sinal, recomendo a leitura na íntegra, porque além dessas declarações que eu vou comentar aqui, o treinador também comenta momentos importantes nessa nossa caminhada na Série B. Por exemplo, a partida contra o Confiança, a partida contra o Avaí, contra o Operário, muita coisa legal. Então fica a recomendação para que você confira lá no GE, na íntegra, a entrevista de Anderson Moreira. Mas vamos lá, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que o Anderson Moreira disse que a renovação já é uma coisa prevista, que não se trata de uma questão financeira, porque isso já está alinhado no contrato que foi assinado na época da sua contratação. O que ele quer, na verdade, é um alinhamento total de ideias, sabendo exatamente para onde o Botafogo pretende ir, o que vai ser possível fazer, e ele quer participar efetivamente da construção da equipe para a temporada de 2022. E isso, logicamente, a gente pode interpretar da seguinte maneira: ele quer indicar alguns reforços, avaliar os nomes, ou seja, fazer o trabalho que vai ser ali de um manager, digamos assim. O futebol europeu seria dessa maneira. Aqui no Brasil não é tão comum, os treinadores mais indicam e quem faz isso é o diretor de futebol, no caso do Botafogo, o Eduardo Freeland, mas segundo essa declaração de Anderson Moreira, ele realmente está querendo participar efetivamente da montagem do time. E aqui, obviamente, a gente vai trazer algumas experiências passadas não tão positivas assim de que o Botafogo teve, né? Treinador indicando um monte de nome, daqui a pouco o trabalho não dá liga, treinador vai embora, chega um outro profissional e o Botafogo fica com o elenco cada vez mais inchado. Esse é um ponto importante que a gente tem que destacar quando a gente pensa no treinador indicando reforços. Inclusive, ao longo dessa entrevista, Anderson Moreira deixou bem claro, mesmo me dando uma risadinha ali, de que ele já passou uma boa lista de nomes para o Eduardo Freeland. E aí surge um outro ponto. O Botafogo tinha comentado de um head scout, né, de ter um profissional para fazer ali mapeamento de mercado, ficar responsável por toda essa área. Mas ao que tudo indica, se até esse momento esse profissional não foi contratado, a gente pode imaginar que daqui para frente também não será. Então o treinador efetivamente pode ter uma participação muito ativa na montagem do elenco e indicação de reforços para a próxima temporada. O que você acha sobre isso? Também é importante destacar aqui, Fogão, sobre essa fala inicial de Anderson Moreira, que ele disse que não é ficar no Botafogo de qualquer maneira. É importante entender o projeto. Então esse é um ponto também que vale comentar aqui. O Anderson Moreira está disposto a permanecer, quer permanecer para fazer um trabalho de médio e longo prazo, porém, para ficar, para efetivamente assinar a renovação, tá tudo certo, ele quer esse alinhamento total. E além disso, conforme eu disse, a participação efetiva na montagem do elenco. Uma outra questão que vale comentar é que Anderson Moreira destacou que ele teve muito contato com Eduardo Freeland, mas com o Jorge Braga foi um contato muito superficial. Mas com o diretor de futebol, ele tem uma convergência de ideias muito interessante, ou seja, se dá bem com o Eduardo Freeland. Ele também destaca que não adianta ficar no Botafogo com várias ideias interessantes para desenvolver se não tiver como colocar em prática, em virtude da ausência de recursos, o que é uma realidade do Botafogo nesse momento. Então o Anderson destaca que é importante ele saber como é que o Botafogo pode agir, até onde o Botafogo pode ir,
justamente para que esse projeto de montagem de elenco, de ser competitivo em 2022, possa sair do campo das ideias e ser executado, implementado na prática. E a questão do recurso é um ponto que ele chama a atenção. Essa questão de não ter recurso no curto prazo, de não conseguir fazer algumas coisas porque não vai ter o recurso nesse exato momento, é algo que pega no ponto de vista do treinador. Um outro ponto que vale destacar aqui é que o Botafogo vai ter uma dificuldade financeira até maio de 2022. Palavra do Jorge Braga e do próprio Eduardo Freeland, com quem o treinador tem uma convergência de ideias, ele mesmo disse isso. Só que é importante destacar aqui que a diretoria está trabalhando para poder liberar as verbas e com isso o departamento de futebol ter como fazer os movimentos de mercado necessários para que logo no começo da temporada o Botafogo tenha um time competitivo, mesmo que no primeiro momento a gente só vá disputar o Campeonato Carioca. O Anderson Moreira reconhece que o desafio que a gente vai ter em 2022 é superior ao que a gente teve em 2021 e que apesar do elenco do Botafogo, na visão dele, ser um elenco qualificado, especialmente quando a gente pensa no time titular e naqueles 2, 3 jogadores que sempre entravam na equipe, ele também reconhece que o Botafogo precisa de reforços que estejam acostumados a disputar a Série A. Ou seja, uma das exigências de Anderson Moreira, quando a gente fala em movimento de mercado, vai e vem, contratações e saídas, é que o Botafogo consiga trazer os jogadores que efetivamente vão agregar qualidade no elenco. E isso, obviamente, é uma preocupação de todos nós. Todo torcedor botafoguense quer ver o Botafogo fazendo um movimento de mercado interessante, trazendo bons nomes, bons reforços, porque o desafio na Série A, sem a menor sombra de dúvida, é maior do que a gente teve na Série B. Todo mundo concorda com isso. E o treinador coloca nessa questão, nesses movimentos que o Botafogo vai poder fazer em relação ao mercado, um ponto muito importante para a sua permanência. Ele inclusive fala: eu quero permanecer e espero que o Botafogo também queira que eu permaneça. Só que como ele fala dessa questão de alinhamento de ideias, de projeto, o que o Botafogo pode fazer, até onde pode ir, a gente pode aqui interpretar que um dos motivos que pode fazer o Anderson não permanecer no Botafogo é se eventualmente a diretoria chegar e falar: olha, nesse primeiro momento a gente não vai poder trazer todos esses nomes aqui, a gente vai fazer um pouco menos. E isso talvez, caso surja uma proposta para o treinador, uma outra proposta para ele, pode fazer com que Anderson Moreira talvez não fique no Glorioso. Isso não é uma informação, é meramente uma interpretação que eu tive da declaração do treinador nessa entrevista para o GE. O treinador ainda comenta nessa entrevista ao GE que ele precisa entender qual é a realidade da equipe, a realidade do Botafogo. Ele quer trazer alguns reforços para poder ajudar, contribuir na formatação dessa equipe, tornar ainda melhor o que ele já considera ótimo em termos de elenco. E, obviamente, a questão de orçamento é um ponto que pega. Inclusive, em relação a isso, Anderson Moreira comentou que o Botafogo precisa aproveitar as oportunidades de mercado para não perder o atleta, que não pode ficar muito em função disso, de esperar mais um mês por conta de um orçamento que vai estourar um pouquinho aqui nesse presente, mas que lá na frente vai ser diluído. E aí é um ponto que pega de verdade. Porque a gente sabe muito bem que hoje no Botafogo a preocupação com o orçamento é muito real. O Jorge Braga não quer estourar orçamento e, na minha opinião, ele está correto. A primeira competição que a gente tem em 2022 é o Campeonato Carioca. E o Botafogo não vai ter tanto recurso assim para sair fazendo muitos investimentos em contratações. Não adianta você trazer uma série de jogadores, criar um ambiente negativo em torno de atraso salarial para depois você tentar resolver. É sempre muito importante, pelo menos na minha avaliação, você manter o elenco 100% satisfeito com aquilo que está sendo realizado no clube. E a parte orçamentária é um ponto que pode realmente gerar esse atrito, digamos assim, entre o que Anderson Moreira pensa e o que Jorge Braga efetivamente faz na prática, sempre respeitando a questão orçamentária. Então, na visão do treinador, a questão de você estourar um pouco o orçamento agora, no momento presente, sendo diluído um pouco mais à frente, não é problemático. Mas a gente sabe que na visão do Jorge Braga é sim um problema e o Botafogo em outros tempos já agiu dessa maneira. Contrata acreditando que vai receber o valor tal, valor X, valor Y, aí esse valor não cai e o problema está gerado. Então a gente tem aqui uma divergência de pensamentos. O que o Botafogo pratica nesse momento e o que o Anderson Moreira quer que seja feito. Existe sim uma divergência de pensamento em relação a essa questão orçamentária, que obviamente impacta o outro lado das contratações. Ainda sobre essa questão de movimento de mercado, o Anderson diz que oportunidade no futebol você não deixa passar, você não perde. Ou seja, se aparecer um atleta interessante nesse momento, o Botafogo tem que ir atrás dele, mesmo que isso signifique fazer um esforço financeiro, um esforço orçamentário. Esse é um ponto, conforme eu disse, que pega, porque
porque o Jorge Braga tem uma visão diferente. E o Anderson ainda complementa dizendo que espera sim que o Jorge Braga libere o orçamento aí, né, a verba para o departamento de futebol, já poder começar a fazer esse movimento de mercado, as contratações. Conforme você pode ver, Fogão, existem alguns pontos de divergência entre o que o Botafogo pratica nesse momento e o que o Anderson Moreira acredita que tem que ser feito. E no futebol, conforme eu disse, certos detalhes podem fazer a diferença. As coisas mudam muito rápido. O Anderson tem o desejo de permanência, o Botafogo também, mas existem algumas arestas que ainda precisam ser aparadas para que o treinador possa seguir em 2022 no comando do Glorioso. Se vai dar tudo certo, só o tempo vai dizer, mas uma coisa é garantida, o Botafogo do presente não é o mesmo Botafogo do passado. O Botafogo do passado fazia as coisas e depois via como pagava. O Botafogo do presente não. Quer ter certeza dos passos que está dando justamente para não comprometer um ano com atrasos salariais, mais dívidas que comprometam o futuro e a sobrevivência até do Glorioso. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessas divergências que existem ainda, né, entre Botafogo, especialmente a linha de pensamento de gestão e a visão do treinador? O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal se não for inscrito e conheça o nosso programa de membros também para poder fortalecer o trabalho que a gente desenvolve por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.